Bom dia, igreja. Graça e paz. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Êxodo, capítulo 12. E antes da gente ler o que está escrito nesse capítulo, eu gostaria de contextualizar o que estava acontecendo naquele momento da história. No livro de Êxodo, nós vemos Moisés sendo levantado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Logo no início, nós vemos Moisés vendo a sarça ardente, escondendo o rosto, cobrindo o rosto, em temor ao Senhor. E Deus levantando ele, e ele questionando Deus. Deus, mas eu não consigo. Eu tenho uma fala pesada, eu não consigo. Aí Deus fala que o Eu Sou o enviou. E chama seu irmão Arão para ele te ajudar. Então, Moisés recebia de Deus, compartilhava algumas coisas para Arão, e Arão, junto com Moisés, falava adiante. E os dois confrontavam o faraó para que o faraó libertasse o povo de Israel, para que eles pudessem prestar culto ao Senhor. Só que o faraó não gostou. Lá em Êxodo capítulo 6, verso 9, vemos que a dificuldade daquele povo de ouvir aquilo que Moisés falava era por causa da dura servidão que eles tinham. Porque quando o faraó soube que Moisés queria libertar o povo de Israel da escravidão, ele pesou ainda mais a mão sobre o povo. Então ele exigiu a mesma produção, porém tirou algumas facilidades que eles tinham. E cada vez que Moisés e Arão iam confrontar o faraó endurecia o coração e não deixava. Em consequência, vinha uma praga. Até o capítulo 12 de Êxodo, foram 9 pragas. O que está escrito em Êxodo capítulo 12, aconteceu entre a 9ª e a 10ª praga. Vamos ler o que está escrito em Êxodo, capítulo 12. Aproveitando, em Êxodo, capítulo 6, verso 9, fala que o povo não conseguia acreditar naquilo que Moisés falava pela dura servidão que recebiam. Então, as nossas experiências pessoais muitas vezes nos impedem de receber a informação e a mensagem completa que Deus tem separado para a gente. Então que nós, como o irmão querido e amado Flávio falou, que nós possamos nos esvaziar de nós, deixar de lado as nossas experiências e receber a mensagem com o ouvido limpo e o coração tranquilo. Vamos ler então Êxodo capítulo 12. Do 1 até o 14. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. E falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós o escolheis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, que eles são pães não fermentados, pães ázimos. E as ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar.
ao comer estar prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis a pressas. Essa é a Páscoa de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós o sinal das casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. E nesse dia, portanto, será para vós um memorial. E o celebrareis como uma festa perene para Yahvé nas vossas gerações, e celebrareis por decreto perpétuo. Aqui nós vemos a descrição da primeira Páscoa. A primeira Páscoa acontece imediatamente antes da 10ª praga do Egito. Fazem o cordeiro, o sacrifício do cordeiro. Repararam que o cordeiro foi separado no dia 10. E ele só foi sacrificado no dia 14. Foram 4 dias de análise para ver se aquele cordeiro realmente era o cordeiro sem mancha, perfeito, sem defeito, que não teria nenhum osso quebrado, que seria o cordeiro ideal para o sacrifício. Guardem essa informação. Pegaram o sangue daquele cordeiro e passaram nos umbrais e nas vergas das portas. A 10ª praga viria e a porta que tivesse aquele sinal não seria atingida pelo juízo de Deus naquele momento. Então, dentro da casa, havia as pessoas obedientes e as pessoas que acreditavam e tinham fé naquilo que Moisés e Arão estavam falando. O cordeiro, nesse contexto de Êxodo, é uma tipificação do cordeiro que foi sacrificado, que tirou o pecado do mundo. O cordeiro aqui, de 1 ano, era o auge da vitalidade e força de um animal. Cristo, quando foi sacrificado, também estava no auge da sua forma física, humana. Ele não era nem novo demais, nem velho demais. Ele não estava doente, ele não estava fraco, ele não estava se definhando. Ele estava forte, firme, cheio de vigor. Tanto que quando ele entregou o seu corpo na cruz, não foi porque ele não aguentou. Isso está escrito em Lucas. Fala que ele deu um brado forte e expirou, e entregou o seu espírito. Então, se ele quisesse realmente, ele foi voluntário. Ele entregou porque ele quis, não porque ele não aguentou. Mas vamos lá. No verso 11 desse contexto de Êxodo, o povo deveria receber aquele sacrifício preparado. Vocês viram? Com sandália nos pés, com os cintos atados e com um cajado na mão. Isso, eles deveriam estar prontos para o que viria em seguida. E o que vocês acham que aconteceu em seguida desse sacrifício? Lá em Números, capítulo 33, o verso 3 e o 4, fala assim que no dia 15, eles saíram, os israelitas partiram de Ramsés, no 15º dia do 1º mês. No dia seguinte, ao dia da Páscoa, saíram eufóricos, de mão erguida, em sinal de vitória, diante dos olhos de todo o Egito. Vocês conseguem visualizar essa cena? Como que vocês imaginam essa cena do pessoal saindo do Egito? Eu imagino que eles estavam comemorando um gol, sabe? Tipo, correndo e saindo, e feliz da vida, eufóricos. Tipo, Deus me libertou e eu fui. E mais adiante, nós vamos ver que esse povo partiu dessa euforia para algo que
como se fosse um cartão vermelho que aquele povo recebeu. Eles foram um dia eufórico, felizes, correndo, vitoriosos, para tipo... Tudo isso que aconteceu aqui, nesse contexto, foi para apresentar e apontar Cristo, que era o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Em Isaías 53, nós vamos ver isso também. No verso 7 fala que, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, e ele não abriu a boca. E nos 6 antes versículos, falam que ele foi humilhado, foi desprezado, foi escarnecido, foi tratado com pouco caso. As pessoas não queriam, não acreditavam que aquele era o nosso Salvador. Em João, capítulo 1, verso 29, fala que: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Lá em Coríntios, capítulo 5, verso 7, 1 Coríntios, fala que Cristo é o Cordeiro Pascal. O que nós precisamos entender aqui? Aquele povo foi liberto da 10ª praga por causa do sacrifício que eles fizeram do Cordeiro e o sangue passado pelos umbrais da porta. O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, libertou aquele povo da morte. Aquele povo não experimentou o juízo de Deus, porque eles obedeceram e comeram, receberam o sangue e o corpo daquele Cordeiro. Semelhantemente, nós, hoje, se nós não aceitarmos o sangue de Cristo, se nós não fizermos parte do corpo dele, na ceia nós declaramos isso mensalmente, se não aceitarmos e não ceiarmos, ele não terá parte conosco e nós não teremos parte com ele. Em Hebreus capítulo 9, verso 22, fala que sem sangue não há pecado. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Agora a pergunta que eu faço para vocês: nós já entendemos que a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro que libertou um povo da morte, e Cristo foi o sacrifício que nos tirou da escravidão do pecado. Já entendemos isso. Agora o segundo ponto: o que nós estamos fazendo com esse sacrifício? O povo, logo em seguida, saiu eufórico, gritando de alegria, porque tinham vencido. Porém, lá em Números, capítulo 11, deixa eu só enxergar onde que era. 11, do 1 ao 6. Vocês lembram que eles saíram eufóricos e felizes, contentes, porque tinham vencido, correndo com a mão para cima. Então eles saíram de eufóricos para isso aqui. E aconteceu o quê? Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus. E Yahvé, assim que o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair o fogo sobre eles. Já aconteceu com vocês de estar tudo bem e de repente começar a ficar tudo não tão bem? Só que a questão de não ficar tudo não tão bem tem a ver com o nosso coração e a nossa mente, nunca com Deus. Em Isaías 59 fala que, não precisa pôr, pode deixar aqui em números mesmo. Em Isaías 59 fala que o braço forte do Senhor permanece lá. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Ok. E esse povo começou a reclamar. E Deus ficou furioso, aqui fala. E o fogo ardeu de súbito entre eles, e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida o povo clamou, pedindo do socorro.
pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e de gula. Vocês conseguem ver uma semelhança com a nossa realidade hoje? Um bando de estrangeiros com cobiça e gula veio e atrapalhou tudo o que estava acontecendo lá. E até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. É de conhecimento geral de todos os cristãos que durante a caminhada no deserto, como que eles se alimentavam? Pelo maná. E o que representava o maná para eles? Um milagre. Era o milagre da provisão de Deus para aquele povo. O que aquele povo estava fazendo? Eles estavam reclamando do quê? Do milagre. Eles estavam reclamando da provisão de Deus. Eles estavam reclamando daquilo que Deus estava colocando para eles. E o que eles estavam pedindo? Carne. O que representava a carne para eles? Era o que eles comiam no Egito. Eles estavam negando aquilo que Deus estava oferecendo, porque eles queriam o que tinha lá no Egito. E quantas vezes nós, com o nosso coração mesquinho, orgulhoso, arrogante, ciumento, preferimos outras coisas, ao invés daquilo que Deus tem separado para a gente. Mais adiante, não está aqui na estrutura da pregação, mas Deus me trouxe a memória. No capítulo 12, Moisés chega e fala assim para Deus, só fazendo um parênteses aqui: Deus, eu não aguento mais, parafraseando, eu não aguento mais esse povo. Esse povo só reclama, só reclama, só reclama. Aí Deus fala para Moisés assim: então beleza, junta 70 anciãos, e esses 70 anciãos eu vou tirar a porção do Espírito que está sobre você, colocar sobre esses 70 anciãos, e esses 70 anciãos vão te ajudar a contornar algumas situações e a cuidar desse povo. Ok. Moisés separou os 70 anciãos, levou até o combinado, e veio o Espírito. Veio Deus, tirou o Espírito, colocou o Espírito, e o povo foi enchido pelo Espírito e começou a profetizar. Porém, 2 não foram para o acampamento. 2 ficaram lá, Edade e Medade. E eles também foram tomados pelo Espírito e começaram a profetizar. O que eu quero dizer? Josué olhou para aqueles 2 e falou para Moisés: está profetizando lá, Moisés, está errado isso. Proíbe-os. E Moisés fala: está com ciúmes? Está com ciúmes de mim? Quem dera se todo mundo agisse dessa maneira. Por que eu falei isso? Quantas vezes nós somos tomados pelos nossos sentimentos egocêntricos, egoístas, e não vimos aquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja, no meio do acampamento. Esse povo começou a reclamar porque eles não tinham carne para comer. Se nós estamos aqui hoje, foi porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Foi porque Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. Nós não precisaríamos de mais nada. E Ele tem cuidado de tudo. Que nem diz o nosso pastor: avancemos. Agora estamos definhando. Privados de tudo. Nossos olhos nada veem, senão esse maná. Ai, que absurdo. A gente não fala assim muitas vezes para Deus?
e para os irmãos, às vezes reclamando, falando assim: Deus, por que isso só acontece comigo? Mas eu estou vivo. Mas por que isso acontece só comigo? Mas eu estou vivo. Tá. E o maná era como a semente. Essa aqui é mais para frente. Era até o 6. Então o maná representa aquilo que Cristo, o milagre de Cristo para aquele povo. E o povo estava reclamando do maná. O mesmo povo que foi liberto do Egito, o povo de Israel, através de uma ordenança de Deus. Através de um sacrifício de um cordeiro, o sangue libertou aquele povo da morte. Sabe, eu usei esse exemplo na ministração passada. Eu tenho 38 anos hoje. Em toda a minha vida, eu não vi 10 milagres. Eu não vi ali 10 sinais miraculosos como esse povo viu. Esse povo viu o mar vermelho se abrir. Esse povo experimentou a libertação que foi escrita aqui. E como que depois disso, eles ainda estavam querendo voltar àquilo? A escravidão que eles tinham. E outra coisa, eles estavam reclamando pela falta de carne. As pragas do Egito, se a gente fosse colocar assim, a gente fala que a gente sofre, mas eu também não vi tanta praga desse jeito. Eu não fiquei 3 dias no escuro. A água lá de casa não virou sangue. O condomínio lá não encheu de rã. De vez em quando aparecem umas baratas, mas não é rã. E como que nós conseguimos não receber aquilo que Cristo tem separado para a gente? Começa aqui. Primeiro, nós precisamos entender, para depois sentir. Primeiro você decide, depois você sente. Primeiro você aceita, depois você vai colher os frutos daquilo que Deus tem separado para você. Lá no final do capítulo 11, do versículo 31 ao 35, vamos ver o que aconteceu com esse povo que preferiu a carne ao invés do maná. Levantou-se então o vento, enviado por Yahvé, e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes, e as arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial, em todas as direções, em uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes, com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codornizes. Olha, parece que o povo estava feliz recolhendo tudo aquilo que eles queriam. Sabe, quantas vezes nós oramos pedindo para Deus aquilo que às vezes não é da vontade de Deus, e ficamos felizes quando nós conseguimos aquilo. Oramos por mais, uma prosperidade financeira, oramos por mais condições, só que a gente não percebe que isso muitas vezes nos afasta daquilo que Deus tem separado para a gente. Nenhuma só pessoa pegou menos do que 10 homens, barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu-as para secar ao redor de todo o acampamento. Entretanto, a carne ainda estava nos seus dentes. E antes que fosse digerida, no momento acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão. E ele feriu o seu povo com uma praga terrível. Lá em casa eu tenho uma Bíblia judaica. E nesse versículo aqui, fala que eles foram sepultados. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado, eu não sei pronunciar isso,
está escrito Krivot Havatá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. Nós podemos enxergar aqui que o Egito é o mundo e Deus nos livrou desse mundo para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E nós estamos escolhendo as coisas do mundo ao invés de ter um relacionamento com Deus. Você fala, Mateus, isso é uma mensagem para se trazer numa Páscoa? Um momento de alegria, talvez, um momento de celebração, é o que o mundo nos coloca. Mas eu quero trazer à memória o porquê nós estamos aqui hoje. Foi porque Cristo morreu no meu lugar. Foi porque Cristo morreu no lugar da humanidade. E como nós estamos recebendo esse sacrifício? Nós estamos realmente valorizando esse sacrifício? Ou nós estamos desdenhando desse sacrifício? Nós estamos reclamando desse sacrifício? Parece chover no molhado isso, né? Fala assim, quantas vezes nós já ouvimos isso? E é óbvio ouvir isso. Mas nós reclamamos de coisas que é um milagre de Deus na nossa vida. Todos aqui hoje dormiram em suas camas, nas suas casas, com os seus travesseiros, os seus cobertores. São sutis os milagres que Deus tem separado para a nossa vida. Não olhem para o lado. Não queiram, não sintam saudade do tempo que passamos no Egito. Não coloquem em não relativizem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A cobiça fala que foi um vale dos cobiçosos. A cobiça é um perigo muito forte. Quando toma conta do nosso coração, ela desvia o olhar para aquilo que realmente importa. Se Deus fosse realizar todos os desejos do nosso coração, aonde nós estaríamos hoje? Nosso coração é enganoso. Nós não somos bons. Nós somos egoístas. E nós precisamos ser lavados por esse sangue. A nossa mente, o nosso coração é inclinado para o mal. E se não for Deus na nossa vida, nós vamos desprezar todos os momentos em que Ele quer falar com a gente. Nós vamos reclamar. Nunca vai ser bom o suficiente. Deus nos deu um carro. Eu quero um carro melhor. Deus me deu um tênis. Eu quero um tênis melhor. Nós estamos querendo ser perfeitos, mas esquecemos que nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui hoje 1/3 do que comumente nós estamos. Mas eu tenho a certeza absoluta que é o número exato de pessoas que estariam aqui para ouvir aquilo que Cristo tem separado para cada um. E que nós não desprezamos isso. Que nós não venhamos a olhar para o lado com saudade das coisas que nós vivíamos no Egito. Que nós não venhamos a reclamar do maná. A palavra fala que nós precisamos
estar com Cristo. Avancemos. 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 8. Aqui, nós vemos Paulo falando sobre Ô Rafão, você tira para mim, por favor, essa música? Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo está falando de uma conduta de um povo que agia com imoralidade. Vamos ler o que está escrito, do 1 ao 8. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos. Olha, dentro da igreja tem uma imoralidade que não se observa nem dentre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai, e ainda estáis cheios de arrogância. Não devieis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão daqueles que assim procedem. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunides em nome do nosso Senhor Jesus, e estando convosco em espírito diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entregue-se esses homens a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E o vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Não podemos receber o sacrifício de Cristo com o fermento velho. O que é esse fermento velho? São as nossas atitudes. São os nossos pensamentos, são as nossas roupas. Já ouvimos várias vezes que não se põe vinho novo em odres velhos. Nesse texto ele fala que não estejamos orgulhosos e cheios de nós mesmos. O altar, ele só é uma extensão da vida do indivíduo no particular. É uma extensão da vida no cotidiano. O cristianismo é uma extensão da vida no cotidiano. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ser cristão não é moda, é temor. Esse foi o que Cristo falou comigo na vez passada. E quantas vezes nós não somos encantados por aquilo que está sendo ministrado aqui em cima, porque não é agradável aos nossos ouvidos. Quantas vezes nós falamos que o louvor não foi uma bênção, porque nós não estávamos a fim de adorar. Quantas vezes nós não recebemos a palavra, porque a cadeira, ela é, digamos, não é estofada, não é confortável. Mas nós não estamos querendo receber essa palavra. Quantas vezes nós estamos aqui pensando em outra coisa. Nós estamos aqui preocupados com o amanhã. Nós estamos aqui pensando no que está acontecendo. A minha esposa falou, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui. Não
desprezamos o que Cristo fez por nós. Nunca será o suficiente as nossas atitudes. Nós nunca vamos adorar demais. Nós nunca vamos orar demais. Nós nunca vamos louvar demais. Nós nunca vamos ouvir demais. Quando a Bíblia fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a resposta também precisa ser válida. Se nós precisamos ir, quer dizer que pessoas precisam ouvir. Que não sejamos omissos a ponto de querer achar que não precisamos ouvir aquilo que Cristo tem separado para a gente. Paulo falou nesse texto dos orgulhosos que o orgulho, os ciúmes, a soberba, a mesquinharia saia do nosso coração. Que possamos assim receber de uma forma genuína o sacrifício de Cristo que transformou a nossa vida. Cristo transformou a vida de todos nós que estamos aqui. As nossas atitudes não podem ser as mesmas atitudes de nós do passado. Se as nossas atitudes de nós no passado estão sendo as mesmas de hoje, então quer dizer que você não aceitou a Cristo. Quer dizer que eu não aceitei a Cristo. Se o velho Mateus ainda está aqui gritando para querer provar o que eu penso, quer dizer que Cristo, para mim, morreu em vão. Quem aqui quer esnobar o sacrifício de Cristo? Exatamente nesse momento. Credo, Mateus. É isso. Todas as vezes em que nós não aceitamos o sacrifício de Cristo e agimos de uma forma orgulhosa, achando que nós sabemos alguma coisa, nós estamos pisando nesse sacrifício. Lembre-se que não há outro caminho. Nós precisamos entender e aceitar que Cristo morreu por nós, se sacrificou por nós para nos livrar da escravidão do pecado. Não é porque nós somos bons. E agora eu quero fazer algumas perguntas. E eu gostaria que não precisam responder, mas que a resposta seja nosso dever de casa. Como nós temos vivido? Nós estamos passando os dias como pessoas que foram alcançados por esse sangue? Ou será que nós só estamos como aquele povo que viu um milagre, mas preferiu viver no Egito? Sabe, o título dessa mensagem é: que amor é esse? Que nos ama mesmo quando nós desprezamos Ele. Como nós temos respondido a esse amor? Lembre-se que o cristianismo não é uma emoção que você sente e se arrepia. Não é algo que te leva à euforia, que faz você erguer as mãos e sair correndo como se fosse uma vitória. Que foi isso que eles fizeram. Eles só ficaram eufóricos. Então, que a euforia, que esse sentimento seja verdadeiro, mas seja um sentimento entendível. Porque no dia que faltar esse sentimento de emoção na nossa vida, nós vamos perder
a bênção. Sabe, eu não senti de adorar a Deus hoje. Você não tem que sentir que adorar. Você tem que adorar. Eu não senti de orar hoje. Não tem que sentir. Eu não senti. Uma coisa que Deus tem falado comigo. Muitas vezes, o orador não tem a oratória perfeita para falar. Ele não encanta. Mas nós não precisamos ser encantados. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos continuar crendo. Porque eles estavam rumo à terra prometida. Nós também estamos rumo a uma terra prometida. Nós vimos isso quarta-feira no GC. Nós estamos rumo à Nova Jerusalém. As nossas atitudes importam. O destino vai ser conforme a nossa caminhada. Caminhem dentro daquilo que Cristo tem separado por vocês. Não menosprezem essa Páscoa. Não menosprezem o sacrifício de Cristo.